muita alegria, satisfação nós estarmos aqui nessa noite, amém? Graças a Deus. Queridos, nós chegamos do Brasil, acho que tem uns 12 dias mais ou menos, chegamos no Brasil, aliás, passamos pela cidade da onde eu sou nascido, Porto Feliz, e de lá já viemos para cá, em João Pessoa. E a primeira igreja que nós estamos pregando aqui em João Pessoa é com os nossos amigos. Falei, preciso ir lá pegar a bênção, pedir a bênção e carregar as baterias. Falei, aqui, Porta da Graça, é o lugar certo. Eu quero aqui ser agradecido, pastor Rinaldo, pastor Arineide, nossos amigos, já de algum tempo, e feliz por observar, o crescimento dessa obra e entender que essa obra continua em evidência, que verdadeiramente o que Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alegre estar com a minha esposa, pastora Nilane. Queridos, quem pensa que na Europa não tem missão, tem muita missão. Alguém disse para mim assim, mas missão se faz na África. Eu falei, também, mas a dificuldade da África não é pregar o evangelho, é financeira. Já na Europa é o contrário, totalmente oposto. A dificuldade para pregar o evangelho é muito difícil, porque você tem que lidar com uma cultura já formalizada, as pessoas são mais céticas, são mais cultas, o Deus delas é o dinheiro, é a posição. Então você primeiro tem que adquirir métodos e estratégias de evangelismo para trabalhar com missões com essas pessoas. Não é fácil. Foram quase um ano que o Senhor nos segurou ali e permanecemos na Suíça. Só conseguimos ir a Portugal e a França, mas basicamente na Suíça. E por bondade do Senhor, vidas foram alcançadas. E eu quero aqui honrar a minha esposa, queridos. Quem vê-la assim, doutora, loira, arrumada, não sabe que ela foi missionária ali, queridos. Eu louvo a Deus pela vida dela e quero honrá-la publicamente uma vez mais e dizer que o meu ministério só pode continuar por causa dela. Eu não digo que é a metade, eu digo que é inteira, amém? E Deus nos honrou, queridos, apesar das adversidades, vencemos. Mas a obra lá não acabou ainda, meu pastor. Nós vamos, talvez em breve, retornarmos para lá novamente. Pastor Rinaldo, pastor Arineide, com certeza também estarão lá, conhecerão de perto a obra de Deus. Mas é muito bom vir à nossa pátria. A sensação de liberdade é extraordinário quando você pisa os pés no local onde você sabe que é o seu lugar, que é a sua pátria, a sua nação. Quão difícil é você estar num lugar onde a cultura é diferente, o idioma é diferente, as pessoas são diferentes. Irmãos, eu sonhava em comer uma coxinha de frango, só para vocês entenderem. E a minha esposa, cuscuz já chegou lá também. Não é igual daqui, mas chegou. E a minha esposa sonhava com feijão verde e a tal de galinha de capoeira. E Jesus já realizou alguns dos nossos desejos quando chegamos. Fato é que você aprende a valorizar pequenas coisas, que muitas vezes temos a oportunidade e não sabemos valorizar. Mas quando você está numa situação totalmente oposta, com culturas, com adversidades, você aprende a dar valor em coisas pequenas. Então seja agradecido a Deus por morar numa pátria abençoada chamada Brasil, aonde o nosso estado é laico e você tem liberdade para cultuar a Deus. Você pode adorar a Deus nessa noite? Mas eu quero agradecer e louvar a Deus e desejar que essa igreja continue
próspera e abençoada, meus irmãos. Abra comigo a sua Bíblia na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Meu Deus. Aí é o detector. Se alguém usar o celular dentro da igreja, vai detectar. Eu vou pegar você. Agora Deus vai revelar quem está cultuando e quem não está. Permitindo o pastor, quero pedir permissão a ele também, com alegria. Queridos, temos a alegria de apresentar aqui um material escrito por nós, tá? São livros que Deus nos deu, de minha autoria: Teologia à Luz da Bíblia, volume 1, e Teologia à Luz da Bíblia, volume 2, tá certo? É a primeira vez que eu trago aqui a Paraíba. Aliás, nós lançamos esse livro, foi na Europa, e estamos lançando ele aqui no Brasil, para quem quer fazer teologia, às vezes não tem oportunidade. Didática, simples e objetiva, um resumo da Bíblia nesses dois livros aqui, tá? São de minha autoria. E de minha esposa, Uma Noite com o Rei, de Radassa a Esther. É um livro fantástico, viu? Não só a história bíblica, mas histórica, geográfica. Tem coisa aqui que eu fiquei... De onde minha esposa teve essa revelação. Então, é uma bênção. Nós temos esses 3 livros aí e estamos apresentando, tá certo? Em primeira mão, aqui no Brasil, na igreja Porta da Graça. E nós estamos aqui, queremos apresentar e honrar os pastores, né, que são nossos amigos. Os nossos livros no Brasil estão sendo apresentados aqui na igreja de vocês. Amém, queridos? 2 Timóteo capítulo 4, quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou morar também. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo de número 9. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Vamos ainda parafrasear, vamos ler em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo de número 4. Versículo de número 14. Colossenses 4,14 diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E vamos ver o terceiro, último versículo, carta de Paulo para Filemon, versículo 24. Filemon só tem um capítulo, então é versículo 24. Filemon, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E você diga amém. Pode se assentar dando glória para Jesus. Meus amados irmãos, eu estava procurando de Deus entender a direção para esta noite.
Qual palavra traríamos dentro desse conclave hoje? Haja vista que esta igreja existem exímios pregadores, né? Aqui está o rabino, meu amigo pastor Rinaldo, que com certeza tem para nós aí umas mensagens e esboços e vai nos dar direitos autorais. Amém, queridos? Mas deixe-me ser sucinto e trazer uma palavra hoje de Deus ao meu coração para esta igreja. É uma palavra contemporânea. Te convido a abrir o coração, porque Deus quer falar conosco, quer nos confrontar nessa noite. Se eu posso dar um tema para essa mensagem, o tema é esse: deslealdade ministerial. Tá certo? Deslealdade ministerial. Eu quero que você me ouça. Trarei uma palavra simples, objetiva e que vai falar ao nosso coração. Quando eu me deparo com a segunda epístola de Paulo a Timóteo, é uma carta que particularmente eu me apaixonei por ela. Das 13 cartas paulinas, eu observando com veemência essa carta, eu chego à conclusão que essa carta ela tem duas partes. Do capítulo 1 ao 3, Paulo continua instruindo seu filho na fé, Timóteo, dando instruções, porque Timóteo nessa ocasião estava sendo enviado por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso. Éfeso, onde estavam grandes obreiros, inclusive o apóstolo João também esteve em Éfeso, e posteriormente estaria também um bispo chamado Policarpo nessa igreja de Éfeso. E nessa ocasião, Éfeso enfrentava algumas divergências ministeriais, e Paulo envia alguém de sua confiança, alguém que sempre se dedicou ao ministério, estando ao lado de Paulo, entendendo que Paulo era o seu mentor espiritual, e Timóteo vai ser enviado. Então Paulo está instruindo sobre a maneira como ele deve agir. Toda a primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele o instrui, e na segunda continua dando instruções. Do capítulo 1 ao 3, ele continua dando instruções, mas no capítulo 4, Paulo vai concluir essa carta, e me chama a atenção. Lendo ela, eu descubro que é a última carta que Paulo está escrevendo, pastor Arineide. Paulo aqui não é mais um neófito na fé, não é amigo de Barnabé na primeira viagem missionária, não. Paulo aqui já tinha para lá de 30 anos de ministério. Paulo aqui já tinha feito 3 grandes viagens missionárias, e sozinho já tinha pregado em boa parte da Ásia Menor, entrado na Europa, pregando pela Macedônia. Inclusive Paulo aqui já tinha provavelmente pregado na cidade de Roma, porque é em Roma que ele está quando escreve essa carta, por ter dupla cidadania, por ser judeu e também por ter cidadania romana, porque a cidade de Tarso fazia parte também das províncias de Roma. Então Paulo alcançou esse direito, e ao ver que seria julgado ali em Cesareia de Filipe, ele resolveu para ser julgado em Roma, e o seu apelo, por ser cidadão também romano, lhe garantiu esse direito. E em Roma Paulo está aguardando o seu julgamento. Quando ele chega, o imperador na época se chamava César Augusto, e ele tem direito de ficar em prisão domiciliar na sua própria casa que é lugar. Ele pregou o evangelho ali para muita gente. Há relatos, pastor Rinaldo, que ele chegou aí para a Espanha. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele já tinha esse desejo de estar na Espanha. Numa dessas viagens missionárias, nós desembarcamos na Espanha pelo mar Mediterrâneo, e nós descobrimos que o apóstolo Paulo realmente esteve na Espanha. Há relatos históricos. Numa cidade chamada Tarragona, existe um memorial ali para o apóstolo Paulo, e comprovações históricas de que Paulo pisou naquelas terras. Nós visitamos um museu na cidade de Narbonne, que é França, mas já faz divisa com a Espanha, que na época fazia parte da Espanha. Ali existe uma carta registrando, mostrando a veracidade de que Paulo também esteve ali ministrando a palavra de Deus. Então o que me assombra
é ver um homem só varrendo o mundo antigo da sua época, com recursos precários, com tecnologia precária, mas cheio da autoridade do Espírito e da graça do Senhor, a ponto que ele mesmo chegou a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então eu dispenso a apresentação de Paulo. Paulo aqui já é um ancião de dias. Paulo aqui estava preso em Roma, mas durante a sua prisão ele escreve essa carta e ele chama a atenção de seu filho na fé, Timóteo. É a última epístola. Como é que eu sei que é a última carta? No contexto nós vamos ler no versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E o versículo 7, que todo mundo conhece: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o versículo 8, ele vai dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Oh glória! Usando esse contexto e também relatos teológicos e históricos, chegamos à conclusão: é a última carta de Paulo. São as últimas linhas e entrelinhas daquele que sozinho escreveu quase metade do Novo Testamento. Então Paulo aqui já sabia recitar: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Oh glória! Vira aí para esse irmão, diga: este era o apóstolo Paulo. Diga para ele: este era o apóstolo Paulo. E agora Paulo está preso, aguardando o seu julgamento. Houve uma substituição, pastor Rinaldo. A história vai nos garantir que nesse momento em que Paulo ficou em Roma, ele ficou aproximadamente 7 anos. Houve uma substituição de imperadores. Saiu César Augusto e entrou Nero, o terrível ditador, imperador romano. Só para você entender quem era Nero, ele mandou colocar fogo na cidade de Roma no ano 64 da era cristã, e ele acusou os cristãos de terem queimado a cidade de Roma. Ele era perverso, terrível. E quando Nero assume, Nero coloca Paulo dentro de uma prisão, de uma masmorra, para ser julgado, aguardando-se do dia do seu julgamento. E é nesse contexto, enquanto Paulo está aguardando o dia do julgamento, ele já previa a sua morte. Ele já sabia que era o final da sua carreira. Ele faz agora não só instruções a Timóteo, mas no capítulo 4 ele muda o cenário da mensagem. Ele não vai instruir aqui somente, ele vai abrir o seu coração, pastor Rinaldo. Ele vai rasgar o seu coração. Ele está procurando alguém para desabafar. E nesse momento que ele precisa desabafar, ele encontra forças para escrever para alguém de sua confiança: Timóteo. E quando nós lemos as suas considerações preliminares nesse capítulo, no decorrer dela, Paulo vai abrir o coração e vai dizer algo que incomodava tanto. O versículo 9, ele pede: Timóteo, venha estar comigo depressa. Por quê? Por causa do verso 10. Ele vai abrir o coração e vai dizer: Demas me desamparou. Entenda como sinônimo: Demas me abandonou, ou me rejeitou. Eu enviei 2 obreiros. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Entenda aqui, isso é uma interpretação do pregador. Lendo o contexto, se ele enviou obreiros para os respectivos lugares, chega-se à conclusão que possivelmente Demas estaria com Paulo, o auxiliando dentro da prisão, nas suas necessidades. E nessa hora em que Paulo está na masmorra em Roma, alguém da sua confiança, alguém que ele ensinou, discipulou, alguém que esteve do seu lado por um bom momento, em que Paulo o qualificou e o separou para obreiro do seu ministério, no momento em que Paulo mais precisava, na sua prisão, Paulo aqui faz um esclarecimento e uma revelação: Demas me desamparou. Percebam a dor de um apóstolo que já há mais de 30 anos pregava o evangelho por toda a Ásia Menor e pela Europa.
alguém que tinha vasta experiência e sabia o que era rejeição, abandono, alguém que Deus o levantou para fazer a diferença, e nos últimos momentos da sua vida se sente só, sentindo falta de um abraço, de um amparo, de alguém para auxiliá-lo. E ele faz esse relato a Timóteo: Demas me desamparou. A pergunta que eu te faço é: quem é Demas? Quem é esse Demas? Permita-me apresentá-lo e falar um pouquinho da sua biografia, para depois entrar na revelação que Deus me deu, e eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Existem só 3 versículos que intitulam esse personagem Demas, e eu li para você os 3. Paulo apresentou Demas aqui como alguém que o desamparou, e dá a entender que ele é obreiro do seu ministério. Mas de forma categórica, em Colossenses 4,14, ele fala: Lucas, recomendo Lucas, o médico amado, e Demas. Então note que Demas é alguém importante. E em Filemão, verso 24, ele vai colocar Demas no mesmo patamar de outros, como Marcos, o João Marcos, que foi um grande obreiro, como Lucas de novo, como Aristarco. E ele inclui Demas nesse rol de obreiros que ele chama de meus cooperadores. Quando Paulo se refere a esse termo, meus cooperadores, Paulo quer usar o seguinte: meus companheiros de trabalho, pessoas que estão num patamar da minha confiança, pessoas que eu posso contar, pessoas que eu mesmo discipulei e são obreiros da minha maior confiança. Esse era o Demas. Interessante é que quando Paulo apresenta esse Demas nessas cartas, Paulo está querendo incluí-lo como uma das pessoas mais importantes do ministério que Paulo estabeleceu. É alguém que ele pode contar. Queridos, quando nós somos rejeitados ou criticados por alguém que não temos intimidade, podemos ficar até um pouco chateados, mas isso logo passa. E a gente até se aborrece. Mas ser abandonado, rejeitado por alguém que gozamos uma intimidade profunda, dói, machuca, fere. Paulo está contando com Demas numa hora difícil, que é o final da sua trajetória dentro de uma prisão. E ele vê este obreiro chamado Demas o abandonando. O detalhe do texto: ele amou o presente século. Interprete isso. Ele simplesmente não mudou de ministério, não. A expressão amar o presente século, na exegese, é uma possível proposta o seduziu, e ele entregou a credencial de obreiro, e foi para a cidade de Tessalônica. Alguns motivos que eu posso te citar. Possivelmente, em tese, ele recebeu uma proposta boa que o seduziu para ir para o mundo, ou para abandonar o ministério e a fé. A segunda é que, pela pressão que a igreja enfrentava de perseguição pelo imperador Nero, ele não suportou essa pressão e abandonou o ministério, a fé, entregou a credencial. Essa mensagem é tão atual porque quem é o crente Demas? É o reflexo de alguém que começa bem e termina mal. Eu posso chamar Demas aqui de cooperador para desertor. Sabe quem é o Demas? Eu estou contigo, Paulo, quando existe uma boa churrasqueira acesa, quando existe um convite para comer no nau. Mas quando Paulo está preso, isso não é para mim não, isso é o reflexo de Demas. É o obreiro da conveniência. Deixa eu ser taxativo e direto: não troque amizade por oportunidade. Eu vou repetir, a ficha de alguém vai cair. Não troque amizade por oportunidade.
Demas é o reflexo de quando as coisas apertam, a pressão aumenta, a adrenalina chega, esse negócio não é para mim. Sabe quem é o Demas? Ele aproveitou a desculpa da Covid para assumir da igreja, para abandonar o trabalho, para dizer que não está vindo porque está com medo da Covid. É nada disso. Muitas vezes não vem aqui, mas vai à praia, vai em tanto lugar que oferece muito mais perigo. Na verdade não é nada disso não, é porque o reflexo de Demas tem pego essa geração, e a deslealdade tem consumido muita gente que tem abandonado os Paulos e os companheiros na fé na hora das suas batalhas. Demas é o reflexo de alguém que é oportunista, está ali porque só quer a oportunidade, e Paulo está à procura de alguém que ele pode contar nessa noite. Onde está você? Levante a mão para dar glória para Jesus. Eu fui procurar e discernir o que significa o nome Demas. No original, no hebraico, Demas quer dizer que se consagrou. Eu vou repetir, que se consagrou. Não foi que consagraram, que se consagrou. Você vai botar na sua mente e vai saber que existem algumas pessoas que se autorrotulam alguma coisa, né? Que se intitulam alguma coisa, que se consagram. Eu fiquei estarrecido quando eu vi lá na Suíça que duas irmãs entraram numa salinha, pegaram um pouquinho de óleo, uma ungiu a outra pastora e a outra ungiu a outra pastora, se consagraram. E vivemos numa geração assim, que basta você fazer um cursinho de teologia aí qualquer, muitas vezes eles já te dão uma consagração de pastoreio. Eu quero dizer uma coisa para você: ser pastor não é escolha sua, é vocação de Deus, é diferente. Demas é aquele que se consagra, que se chama, que se intitula alguma coisa, mas na verdade seu maior título é de oportunista. Paulo precisa de alguém que esteja com ele na prisão, e na hora mais difícil Demas o abandona. Paulo está machucado, Paulo está decepcionado. Paulo apostou em alguém que virou as costas para ele. Essa mensagem é atual. Quantos Demas já passaram no nosso caminho, no seu, no meu, no nosso, que usaram o momento, a oportunidade e fizeram juras de amor, a famosa hashtag tamo junto, deveria mudar para a hashtag hipocrisia, mas vamos lá. São pessoas que entram no nosso caminho porque vem uma brecha, vê em nós uma solução para algumas atitudes, ou um trampolim para que eles possam se erguer. Passam por nós porque na verdade não estão amando o que nós queremos, estão amando o que nós estamos fazendo, e aí buscam ocasião para se aproximar de nós, andam caminho conosco, mas na hora nós precisamos, viram as costas. Isso acontece muito. Quantas histórias nós ouvimos por aí nas nossas viagens missionárias, de pastores que foram abandonados nas suas necessidades, de pessoas que receberam como troféu ingratidão, de pessoas com rótulo de Demas, que disseram que estavam juntas, mas na hora difícil abandonaram seus mentores, seus amigos, seus líderes. Demas é insubmisso. Demas não respeita a hierarquia, Demas não respeita a liderança. Demas sempre vai ser o crítico, mas quando as coisas apertam, ele não suporta a pressão. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 3 e no verso 12, ele está dizendo a Timóteo: também os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É impossível servirmos a Deus e não passarmos dificuldades. Demas não quer passar dificuldade. Demas atual amaria a teologia da prosperidade. Demas foi embora, amou o presente século, foi para Tessalônica, propostas o seduziram. Ele deixou de estar ao lado de seu mentor espiritual na hora que ele mais precisava. Por isso Paulo está desabafando, rasgando o seu coração. Tem de sentir um pouquinho dessa emoção de alguém com o quilate desse homem, com o pedigree de Paulo, um homem no final da carreira ministerial, depois de varrer todo mundo antigo pregando o evangelho, se sentindo só, abandonado, rejeitado e preso. A geração de hoje é dizer o que? Está preso porque é culpado.
Está preso porque plantou alguma coisa errada. Não. Está preso por pregar a palavra de Deus. Nesse momento mais difícil, Demas foi embora. Quantos Demas foram embora? Quantos Demas usaram o momento e a situação e foram embora? Mas existe uma esperança. O versículo 10 diz que Demas foi embora. Mas o versículo 9, Paulo está dizendo: vem estar comigo, Timóteo. Eu vou dizer para você algo forte. Doeu, Demas foi, mas Timóteo ainda continua. Diga para alguém: Timóteo ainda continua. E eu sou obrigado a fazer uma pergunta para você confrontadora. Quem é você nessa história? Demas ou Timóteo? Demas ou Timóteo? Pergunte aí do lado: Demas ou Timóteo? Demas ou Timóteo? Se por um lado o nome Demas quer dizer que se consagrou, sabe o que quer dizer Timóteo? Honrado a Deus, ou honrado por Deus. Perceba a diferença: um que se consagrou quer a honra, o outro vai ser honrado por Deus. Essa mensagem, ela é, no cunho espiritual, eu entendo que são dois tipos de obreiros, um leal e um desleal. O desleal é aquele que se honra, aquele que se consagra, e o leal é aquele que vai ser honrado, espera a sua vez. Pergunta aí de novo: quem é você nessa história? Dói, machuca, porque Demas, de uma certa maneira, foi ingrato demais. Nos usou para seus benefícios próprios, e quando não servíamos mais, porque fomos presos, nos abandonou, nos acusou, foi para a internet querer justificar a sua saída com desculpas desfarrapadas. Quis acusar Paulo, pegou um recadinho do WhatsApp, montou grupinho do WhatsApp para denegrir a imagem de Paulo. Paulo ficou velho, está preso, sua teologia não é mais a mesma. Melhor a gente fundar Ministério Tessalônica. Pode tudo, pode brá, pode o que quiser. Proibido proibir. Mas Timóteo ainda continua. É por isso que Paulo sempre está instruindo Timóteo: pratica a sã doutrina. Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, instes a tempo e fora de tempo. Demas foi embora, doeu, respira fundo, mas Timóteo ainda ficou. Timóteo ainda está. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: pare de chorar pela ingratidão de Demas. Timóteo ainda estará contigo. Timóteo está com você. E sabe o que mais? Há um divisor de águas nisso aqui. O 10 é o versículo do desabafo. O 9, ele pede que Timóteo venha. Mas entre o 10 tem o 9 e o 11. No 11 ele vai revelar: epa, só Lucas está comigo. Isso é tão profundo que isso me arremete para uma palavra profética para a sua vida hoje. Na perca de um Demas, Deus sempre terá um Timóteo e um Lucas. Para ser taxativo e direto, Deus permite as percas, mas as restituições sempre serão duplicadas. Olha para alguém aí para ver se esse irmão se anime e dá um glória para Jesus aí. E diga para ele assim: pare de chorar pela perca. Diga: a restituição virá duplicada.
São 7h15 da noite aproximadamente. Eu quero dizer para você que está com pressa para ir embora para assistir Fantástico, continue dando glória aqui, porque fantástico é o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Eu sinto a presença de Deus. Você vai virar o ano talvez com sintomas até aqui de tristezas, não só pela causa da pandemia, mas da pandemia muitos temas aproveitaram e foram embora para Tessalônica. Abandonaram você, abandonaram um casamento, abandonaram uma casa, abandonaram os projetos ao seu lado, foram embora. Mas espera aí, levante a mão. Timóteo ainda continua com você. E para ser taxativo e direto, procura aí que você vai encontrar o Lucas também. Oh glória! Quem pode receber esta palavra hoje? Alá para subcapa. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Só que veio para adorar. Levante a mão para o céu e dê um brado de glória para adorar Jesus. Sem hipocrisia, vira aí para o teu irmão, diga para ele assim: eu quero ser um Timóteo para você. Aponta aqui para o altar, procura o Paulo que está aqui. Estenda as mãos para o Paulo e diga: Paulo, Demas foi, mas eu fiquei. Oh glória, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. É uma noite profética. Deslealdade ministerial, muita gente passa. Eu quero ser direto para você entender que até Jesus sofreu isso. Procura o Calvário e você vai entender. Jesus andou com 12 homens ao seu lado, e na hora do Calvário, quem é que estava com ele? Homens que prometeram e disseram: vamos até a morte contigo, Jesus. Bastou ir para o Calvário, sumiram, desapareceram. Só para refrescar a sua memória, e você vai compreender isso. No Calvário sempre terá um Judas para te trair. No Calvário sempre terá um Pedro para te negar. No Calvário sempre terá um Tomé para criticar e duvidar. Respira fundo e levante bem alto a tua mão para o céu. Todavia, no Calvário sempre vai ter um João que vai estar contigo até o final. Todos foram, mas João ficou debaixo da cruz. Tanto é que Jesus ergueu a cabeça, viu João, viu Maria sua mãe e disse: mulher, eis aí teu filho. E virou para João e disse: eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que desde aquele dia João recebeu Maria na sua casa. Pode levantar a mão para dar glória, meu filho. Muita gente foi, traiu, negou, criticou, mas sempre vai ter um leal que vai estar contigo até o final. Deixa eu ver quem está recebendo isso aqui. Se isso aqui é profético, levante a mão para adorar, levante a mão para glorificar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Esse tempo de pandemia é difícil, mas serviu para uma coisa. Serviu para mostrar quem é Demas e quem é Timóteo. Pessoas que fizeram seus posts enormes nas redes sociais, dizendo: não vejo a hora que acabe a pandemia para voltar para a igreja. Só foi voltar para a igreja, sumiu. Muita gente foi, mas Timóteo continua. Timóteo continua. Afinal de contas, Timóteo sabe o princípio da honra. É a humilhação. A humilhação precede a honra e a exaltação. Demas não. Demas só quer viver sendo exaltado. Ele é obstinado. Ele só quer vir no culto se for para ele ter oportunidade. Ele só quer vir no culto se for para ele cantar, pregar. Ele só quer participar do congresso se for para a foto dele sair no cartaz. É o Demas. Mas Timóteo não. Timóteo, se for para estar nos bastidores, ele continua. Aprenda o princípio. E eu vou dizer para você entender, já para ir acelerando o encerramento da mensagem aqui. Algumas coisas possuem preço, outras coisas possuem valor.
Demas não sabe valorizar e discernir o que são essas coisas. Mas quem sabe valorizar tudo isso, sabe o valor de uma amizade, sabe o valor de ser leal. Lealdade não é quando estamos juntos. Leal é o que vai dizer de mim, é o que eu vou dizer, aliás, na ausência daquele a quem eu juro ser leal. Eu prego até aqui e eu vou orar por você e eu vou perguntar. Ouvindo essa palavra, não precisa você responder. Você é sinônimo de leal ou de desleal? Você está aqui nesse culto hoje porque você quer somente uma porta de emprego? Ou você quer somente que seu marido se converta? Ou você está aqui porque você é fiel a Deus primeiramente? E você é leal a essa igreja que lhe instrui, a esses mentores que pagam preço pela sua vida? Quem somos, afinal de contas? Qual é a causa que nos motiva a estarmos aqui? Mostrar meu sapato novo? Mostrar a chapinha nova que eu fiz? Ou eu vim aqui para dizer: Paulo, conta comigo, Paulo. Conta comigo, Paulo. Tá difícil, mas eu estou aqui, Paulo. Pode falar, Paulo, eu estou aqui. Se coloque de pé nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Oh, glória a Jesus. Toca aí, meu filho. Eu tenho mais 5 minutinhos aqui. Eu quero usar esses 5 minutos para orar por você. Você vai sair daqui hoje refletindo. Sinônimo de Demas é sinônimo de egocentrismo. Na verdade, todo avarento é egoísta. E todo egoísta é individualista. Todo egoísta é individualista. A igreja é um órgão coletivo. Se você quer ser um Timóteo, aprenda a compartilhar. Aprenda a entender que você não é exclusividade nem unanimidade. Você é apenas um cooperador, um companheiro de trabalho, um auxiliador dessa obra. Nós estamos vivendo uma geração em que a deslealdade tem sido marca de muitas pessoas. Não faço apologia a ninguém, mas essas experiências de viagens missionárias, conhecendo a história de muita gente, a gente consegue diagnosticar o quanto essa geração está influenciada pelo espírito de Demas. Pessoas orgulhosas, obstinadas, egoístas, individualistas. Pessoas que estão conosco na hora que temos algo a oferecer a elas. Deus está à procura de Timóteos. Deus quer que você se revele e se coloque na posição. Deus quer que você se levante hoje. Pastor Rinaldo, pastor Arineide, eu vim aqui trazer essa palavra de Deus para dizer que muitos Demas foram. E o Senhor diz ao meu coração que os Timóteos ainda continuarão. Demas passou, foi uma fase. Doeu, gerou em nós sentimento de abandono, de traição, mas foi experiência. Mas Timóteo ainda estará. Lucas ainda estará. João também estará. Levante as duas mãos para o alto, querido. Eu vim aqui repreender o espírito de deslealdade nessa noite. Eu vim repreender o espírito de rebelião aqui nessa noite. Eu vim repreender aqui toda a influência demoníaca que seduz o coração de Demas. Eu vim aqui repreender os prazeres de Tessalônica hoje. E vim dizer que Paulo precisa de você.
Aprenda a ser leal. Aprenda a ser amigo. Aprenda a rejeitar oportunidades, se for para comprometer a sua amizade. Oh glória. Aprenda a guardar segredos. Não seja fofoqueiro. Seja maduro. Seja espiritual. Uramacamandara basura bagai. Lamandara subicamandere basúria. Com as mãos erguidas eu profetizo um renovo de Deus na sua vida. Eu profetizo que Deus erguerá pessoas que farão a diferença aqui e que marcarão a geração em que vivem. Eu profetizo, oh glória, que daqui a algum tempo alguém vai estar escrevendo uma carta, alguém vai estar contando um testemunho, alguém vai estar escrevendo um livro, vai estar lembrando da tua história. Existiu naquela igreja um Timóteo, esteve naquele lugar um Lucas, conheceu João. Você não vai ser rotulado como obreiro Demas, e sim como obreiro Timóteo. Meu Deus, eu repreendo toda influência maligna, toda operação maligna. Eu repreendo nessa noite todo espírito de deslealdade que haja em nós, Senhor Deus. Comprometimento com a causa, que possamos ser nobres em detrimento da causa, que possamos entender que precisamos carregar sim a nossa cruz e sermos fiéis ao Senhor, fiéis àquele que nos chamou, mas fiéis ao ministério, fiéis à liderança, fiéis aos departamentos. Eu preciso ser leal, eu não posso ser leviano, eu não posso ser mentiroso, fofoqueiro, eu não posso ser Demas, eu tenho que ser um Timóteo. Receba esta palavra como profecia para a sua vida. Reveja teus valores e princípios, reveja teus princípios e valores, e deixe Deus te levantar para ser um Timóteo, alguém que no final da caminhada Paulo sabe que poderá contar. Timóteo, vem estar comigo depressa. E você disser: eis-me aqui, Paulo. Quando você recebe essa palavra hoje, receba em nome de Jesus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, vai. Adore a Deus, porque hoje Deus está repreendendo todo espírito de rebelião. Deus está quebrando todo laço do adversário, toda a sedução do mundo que queria influenciar e levar você a ser um Demas. Não, você sairá daqui rotulado como Timóteo. Que esta palavra fique gravada no seu coração, e só quem recebe adora Jesus com a sua melhor salva de palmas dessa noite. Aplauda bem forte. Aleluia. Procura alguém do seu lado aí, sem hipocrisia, e diga para ele: conte comigo, meu filho. Diga isso. Conte comigo de verdade. Olha para ele e diga assim: eu não sou um Demas, eu sou um Timóteo. Eu sou um Timóteo. Aponte para os pastores e diga: eu sou um Timóteo, pastor. Oh glória. Pastores, eu quero ser um Timóteo na vida de vocês também. Amém? Oh glória. Eu vim aqui hoje dizer para você, Paulo, que eu quero ser um Timóteo na sua vida. Amém, queridos? Aplaudo mais forte, porque é para Jesus.